Olá, Fê, com mais um Papo com a Fê aqui na Diário TV. Hoje o papo vai ser muito diferente do normal. Vim a uma clínica de podologia, tô aqui para falar sobre pés, sobre cuidado, sobre pisada, sobre unha encravada, sobre como cuidar dos pés de verdade. Fabi, obrigada pela sua presença aqui Eu que hoje. agradeço sempre. Muito obrigada. Muito gostoso você ter aceito esse convite, porque acho um assunto importante, porque o pé é o que suporta a gente, né? Sim, um assunto E a gente às vezes necessário. não dá importância suficiente. Esconde, né? Dá para esconder, então. Então deixa de qualquer jeito, Sim. sentindo dor e vai levando a vida. Vamos começar explicando para quem está lá em casa, para eles entenderem, qual é a base da podologia. Pois é, cuidado, né? A saúde dos pés, porque é a nossa estrutura, nossas raízes. E a gente, quando tem algum incômodo, algum problema nos pés, é um problema para o corpo inteiro, porque é a estrutura. Sim. Então, se o pé tá torto, tá desestruturado, tá com dor, a gente vai pisar de forma antálgica, né? De antidor, antialgia, e aí vai desencadear, né, dor no corpo inteiro. Sim. Vai entortar o joelho, vai entortar o quadril, a coluna, a mandíbula não vai encaixar, e aí causa dor de dente, dor no ouvido, o olho, enfim, mexe com tudo, é a Mexe com base. tudo. E a gente leva com tão pouca importância, né? Não tem informação, né? Então a gente precisa levar informação, porque muitas pessoas sofrem com esse mal e não sabe. Sim. Muitas vezes não sabe que é por causa do pé. Eu achei importante trazer a Fabi aqui hoje para que a gente possa tirar dúvidas assim, bem, desculpa, bobas, Sim. mas que são importantíssimas, gente. Como cortar a unha do pé? A unha do pé cortou errado, inflamou ou criou uma unha encravada para a vida, né? É verdade, porque pode se tornar crônico, né? Sim. Uma unha cortada incorreta, gente, é um problema muito sério. Sim. Impede a pessoa andar, não pode calçar, e aquilo piora e se corta. Porque assim, não tem uma receita de bolo, Sim. né? Cada um é uma pessoa. Cada um é único e tem uma anatomia. Sim. E a gente precisa seguir essa anatomia. Porque senão se a pessoa tem uma unha arredondada e vai cortar ela quadrada, aquelas pontas que vão sobrar vai entrar. E vice-versa. Sim. Então tem muita gente que fala, tem que cortar a unha quadrada. Depende da anatomia. É uma pergunta que eu vou te fazer. Todo ser humano precisa, pelo menos uma vez na vida, vir a um podólogo? Sim. Porque eu acho que você me explicando, né? Tem todo aquele detalhamento de como cortar a sua unha, por que não tirar o cantinho, por que tem que botar talvez algum alargador ou alguma prótese, né? Órtese na unha para poder fazer uma base, uma unha mais reta. Então, todo ser humano precisa? Sim, é saúde. Pelo menos uma vez na vida. Pelo menos conhecer, né? Conhecer o trabalho do podólogo. Por quê? Não vem um pé sozinho, né? A gente trata de um todo. Sim. Então a gente não vai ao dentista periodicamente, não vai ao médico, ginecologista. Enfim, a gente também precisa ir ao podólogo. Sim. É a saúde dos pés, das unhas. As pessoas acham que a podologia só se resume a unha encravada. Sim. E é um cuidado no geral. Sim. Do pé. Né? É o que eu ia chegar agora. Você faz uma análise aqui na tua clínica de plantar, né? De como a gente pisa. Isso também pode influenciar. Muito. Né? A gente fala muito da unha encravada, realmente, porque eu acho que é a dor de todo mundo, que todo mundo já teve, ou se cortou errado, teve uma inflamação, teve alguma... Ou conhece alguém que sentiu essa dor, né? Eu costumo brincar lá em casa que eu tenho a unha encravada, já fui sua paciente, né? E terapêutico, eu tô às vezes estressada, eu procuro um vídeo de podóloga para poder ver ela, porque é uma situação que eu acho que só quem sabe, quem já viveu, que entende. E acho importante falar com as pessoas que elas precisam, mesmo que não tenham problema nenhum. Prevenção, né? Às vezes você tem um calcanhar com muita pele, né? Ou às vezes você lixa o pé, que é errado. Sim. Né? Então, a gente precisa conhecer de verdade como é o nosso pé, que é o que
sustentam o nosso corpo todo. Exatamente, nossa base. Me fala um pouquinho sobre essa avaliação plantar. A gente avalia porque tem muitos problemas posturais, muitos. E o nosso corpo modifica o tempo inteiro, ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos. A gente vai modificando nossa estrutura, nosso corpo envelhece, fica mais pesado ou mais leve. Sim. O calçado, a maneira que a gente caminha, no geral, as calçadas, a profissão, se fica mais tempo sentado ou mais tempo em pé, isso tudo influencia. Sim. Então, uma análise postural todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria fazer. Sim. E se não for, as pessoas, é chato eu falar isso, porque parece que eu tô querendo enfiar palmilha, né? Oferecer palmilha, mas é para conforto. Sim. Né? É cuidar da nossa anatomia. Sim. Então, a análise postural vai muito além de um simples cuidado, né? De um simples caminhar. Um exame e acabou. Um exame. Não, é muito além disso. É a tua base, né? Que está sendo amparada, cuidado, um carinho. Porque tem gente que é para esporte, né? Tem gente que caminha profissionalmente, tem gente que trabalha em pé direto ou fica sentado. Sim. Gente, a gente não dá a devida importância pro pé. E às vezes uma unha encravada, que é o nosso carro-chefe, é por causa da estrutura, da biomecânica incorreta. Sim. A pessoa pisa de ponta ou usa um calçado, sapato muito apertado. Um calçado inadequado, as plataformas e os escarpões da vida. Já sofri com isso, viu, gente? E aí modifica a estrutura do pé e da unha e vai encravar e vai causar uma fascite plantar, que hoje também uma das queixas principais que a gente, né, que a procura é muito grande para fascite. Isso tudo a gente trata com palmilha, com análise postural, né, com terapias de reflexologia, isso tudo é tudo junto, né? Você disse que a podologia não é só unha encravada. Não. O que mais contempla? A pessoa às vezes está com alguma coisa no pé lá em casa e não acha que tenha que vir na podóloga porque você não vai cuidar. O que mais que a gente pode encontrar no pé da gente que você cuida? Problemas de pele, né? As dermatites, psoríasis, a gente ajuda também. Rachaduras, às vezes sobrepeso, às vezes racha por sobrepeso. E aí as pessoas ficam mudando, modificando o calçado, e aí tem que tratar também do sobrepeso. Pés diabéticos, que um dos membros mais acometidos são os pés, pela circulação que é comprometida, o retorno venoso é comprometido. Então precisa cuidar desses pés, porque ficam muito ressecados, né? Irriga, não tem a irrigação necessária. As verrugas, tem muitas... Bebês, gente, tem bebês com unhas encravadas, então precisa tratar também fungos, as onychomicoses, que é um grande problema e é lento, é demorado. Não é da noite para o dia que vai curar, depende de uma série de fatores, de estilo de vida. E obediência, né? Obediência e paciência, disciplina. Porque essa questão, principalmente das micoses, uma situação que às vezes a pessoa repete, né? Uma vez você me falou que... como é seu hábito? Quando eu falei do escarpão, é que eu andava pela cidade inteira com o escarpão, né, Fabi? E às vezes a gente não percebe que a gente precisa colocar aquele calçado para arejar, né? Que aquele calçado tá úmido porque você sua, né? E aquilo proliferam várias coisas. Eu acho que eu, por exemplo, eu tenho o hábito de no meio do dia, se meu pé tá inchado ou tá muito quente dentro do sapato, eu tiro o sapato. Então a gente acaba pisando no chão, não sabe se o chão está higienizado o suficiente. Então a gente vai brincando de bactéria e suor e umidade dentro do sapato. Exatamente. E é tudo que o fungo gosta. Gosta de calor e umidade. E ele encontra ali. E a gente não percebe, né? Não percebe. E aí, às vezes, a pessoa começa a cuidar só do pé, só daquela unha. E esquece que o sapato está contaminado, que a meia também está contaminada. E então tem que higienizar corretamente os sapatos, a meia. Não é só cuidar do pé, né? Eu sempre falo... É uma reeducação. É uma reeducação. E é prevenção também. A gente não tem a cultura da prevenção, né? Quantas coisas seriam evitadas se a gente prevenisse. Mas... Estamos aqui para dar essas dicas para eles, para eles ficarem ligados. É verdade, as pessoas não conhecem. A gente está aqui para informar. E me diz uma coisa, pé de atleta.
Que também. sufoco. Que sufoco. A gente tá em um momento, não sei se na cidade ou no país, de muitos corredores. Sim. Todo mundo corre. Botou o tênis, botou a meia, foi correr. Eu conheço algumas pessoas que tiveram machucados na unha, que a unha saiu porque estava com uma meia inadequada e que... Sim. Como é essa chegada desses atletas para você? O que os atletas precisam tomar cuidado? O sapato correto, né? O tênis ideal, saber se tem algum problema com a marcha, porque muitas vezes corre, mas não faz uma avaliação postural. Se ele já anda inadequado, vai correr e vai fazer mais pressão ainda. Então precisa fazer análise postural para saber se essa pisada está correta. Senão vai sobrecarregar. Aí vai correr em cima de uma marcha errada, vai piorar a situação. Sim. E aí futuramente vai ter problemas, de repente até irreversível, né? Eu tenho uma conhecida que ficou sem a unha. Acontece. A unha não cresceu mais. Pois é. Porque eu acho que foi tão bruto o tipo de acidente que causou, né? Não sei se é esse termo que se usa, mas na corrida que agarrou, ficou, arrancou, morreu de dor e depois nunca mais viu a unha no lugar. Faz um trauma na matriz, né? E quando traumatiza a matriz, não tem jeito, irreversível. É irreversível. A gente conversa e volta para avaliação. Sim. Plantar. Porque tem tudo a ver, né? É o início de tudo. É o início de tudo. Né? Se a base tá torta, vai entortar tudo, né? Às vezes a pessoa tá pensando em saúde e tá causando um problema de saúde. Exatamente. Né? Não a gente sabe. precisa ter um estudo, a gente precisa ter um conhecimento da gente. Eu acho que é importante a gente conhecer o nosso corpo. Com certeza, né? se olhar, né? E se tocar. Porque a pisada, por exemplo, eu sou uma pessoa que uso muito salto. Hoje eu já senti, com toda a nossa experiência, que eu tenho limites de saltos muito altos. Muito alto. Entendeu? Eu tenho que... entrei no carro, sentei, acabou. Depois levantei só para ir para casa. Sim. Porque a gente sabe que a sola do pé não aguenta, começa a ter dor. Eu já tive casos de ter dor na curva do pé, assim, por dias, por estar de salto, por andar a cidade inteira de salto. Então, eu acho que todo mundo que está aí do outro lado já passou por alguma situação, né? Eu acredito. De dor no pé. E a estatística mostra que de 10 pessoas, 8 têm problemas com o pé, nos pés, né? Isso é muito sério. Sim. Isso é muito sério, é um número muito grande, né? É importante fazer esse alerta. É importante avisar. E que tem solução, né? Porque senão as pessoas acham, ai meu Deus, eu já procurei. Mas será que procurou o profissional certo? Né? Porque às vezes a gente não consegue trabalhar sozinho, precisa de uma equipe. Eu tenho parceria, né, com dermatologista, com ortopedista, com endocrinologista, porque os diabéticos, então a gente precisa trabalhar em conjunto. E a gente soma, né? É para somar, é para ajudar. Então dor no pé não é normal. Não é normal. Tem gente que fala assim, mas eu já acostumei. A gente tem que acostumar com coisa boa, coisa ruim dor não, gente. Coisa ruim não. E vamos lá, tratamento para diabético. Quais são os cuidados? A gente sabe que o diabético é mais frágil ao sangramento, à cicatrização. A gente consegue ter um acompanhamento eficiente com esses cuidados? Sim. Ou depende de como a pessoa chega? Depende também, tudo depende. Depende do do estilo que a pessoa vive, né, do estilo de vida que a pessoa tem. Porque tem diabéticos que são neuropatas, então eles têm a sensibilidade comprometida, isso é grave. Já chegou paciente aqui descalço porque não percebeu que perdeu o chinelo, perdeu o calçado. Ele não sentiu. Porque a sensibilidade é comprometida, isso é muito grave. Sim. Eu já atendi paciente com prego no pé e ele não estava sentindo. Olha aí o risco. Sim. Então, são casos e casos. Tudo depende do estilo de vida, da forma que a pessoa se alimenta, né? Então, por isso que precisa de uma equipe, né? E precisa da avaliação, né? Precisa da avaliação. Eu acho que em todos os momentos, se você tem uma informação inicial, você pode mudar a tua vida. Sim.
né? E a gente sabe realmente que existem alguns tipos de tratamento. Você é uma profissional especializada, né? Você é muito estudiosa, está sempre em congressos e aprendendo e trazendo soluções para os pés da gente, né? Mas é importante, você que está aí em casa, pensa nisso, tá com algum incômodo, né? Sim. A manicure, ela, coitada, não é responsável por cuidar do seu pé. É verdade. Né? A Fabi que é. Procure um profissional habilitado, porque é perigoso. Porque eu acho que até a manicure fica naquela situação de tipo, então tá, eu vou mexer só um cantinho. Coloca ela em risco. Né? E às vezes ela tem boa vontade, mas não tem a ferramenta necessária, não tem o equipamento necessário. Sim. Ela tem a boa vontade. Sim. E o conhecimento, de repente, também, né? Então, mas eu acho que às vezes não tá nem no lugar adequado, higienizado. Com cuidados para poder tratar, né? É verdade. Então coloca ela em risco também, né? E a gente já volta com mais um bloco do Papo com a Fê, que eu vou ficar aqui com a Fabi para contar mais coisas sobre o cuidado dos pés aí para vocês de casa. Fiquem aí. Com mais de 44 anos atuando em Teresópolis, nós, do Laboratório São Lucas, temos uma novidade para contar. Estamos em novo endereço, Rua Tenente Luiz Meireles, 170, em frente ao Ginásio Pedrão. Estacionamento próprio, recepção com mais conforto e espaço kids. E é claro, a qualidade e acolhimento São Lucas. Venha nos visitar. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Atendemos os principais convênios, inclusive Cartão do Bem, SAF e Cartão de Todos. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para a Conto. A sua melhor escolha. Então, Fernanda, é importantíssimo eu relatar isso para você e te dar esse retorno, que a Diário TV, né, essa parceria que a gente faz com a Diário TV, isso influencia diretamente na resposta aqui do cliente. Então, eu tenho recebido muitos pacientes e muitos clientes aqui na empresa que vê uma dica, vê um comercial nosso, vê uma entrevista e, de fato, dá esse retorno. E vem procurar o farmacêutico, a gente bate um papo, conversa, ou ele vê uma indicação de um suplemento específico que ele pode estar utilizando, né? Então essa parceria tem gerado resultado, de fato, que é real. Não tem porquê, né, a gente mentir. E isso faz com que o nosso trabalho seja mais visto, reconhecido e, de fato, uma informação segura, que é o que a gente faz aí na Diário TV, né? Uma informação de credibilidade, de confiança, que faz com que o cliente de fato venha e tenha um benefício maior com o que a gente oferece, né, de fato, com o nosso serviço. Então ele tem acesso aqui ao farmacêutico, tem acesso às meninas, tem acesso à informação de todos os produtos e aí a gente consegue transmitir isso através da Diário TV. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. Sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas. Nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Oi, somos o Coletivo Arani,
estamos aqui para convidar a todos a visitar a exposição de arte digital O Ninho. Uma exposição onde luz, cor e som e interatividade se juntam para criar uma experiência imersiva. Venham todos conhecer de quarta a sábado aqui na ProArte, das 11 da manhã às 7 da noite. Ingressos pelo Simpla. Venham! E aí eu quero falar pra vocês o passo a passo hoje, quando você escolher aquele carro seminovo que você já tá aí batendo o coração, como que a gente faz para atender vocês da melhor maneira. Eu vou estar batendo um papo aqui com um de nossos consultores, o Marcelo Bal, e a gente vai estar mostrando para vocês como isso tudo funciona por trás dos bastidores. E aí, eu vou fazer uma pergunta para você. O cliente chegou, a gente tem isso essa semana, já está acontecendo, e ele está querendo um Commander. Como que a gente procede aqui na nossa empresa? Correto. Primeiramente, a gente faz a consulta, a gente faz o laudo cautelar do veículo, que é o mais importante da nossa loja hoje. Todos os veículos passam por esse processo, porque tem muitos carros clonados na cidade e está acontecendo diariamente isso aí, a gente pegando carros com diversos problemas quanto a isso. Então, a primeira coisa é fazer o laudo cautelar. Em seguida, a gente faz a documentação do carro, tenta consulta, multas, IPVA, ver se o carro tem algum tipo de restrição e automaticamente é o primeiro passo. Então vamos lá, você escolheu o seu carro, falou com a gente já está procurando aquele achado para você não precisa ter dor de cabeça com isso, porque a gente faz tudo e você na segurança aí da sua casa. Então a gente faz, no primeiro lugar, o laudo cautelar, é isso aí, para a gente poder prosseguir com a compra do carro. Uma vez o laudo aprovado, gente, o que é esse laudo aprovado? É batida, né? Que são colisões, sinistro, roubo e furto, carro clonado. Então todas essas coisas você já vai ficar livre com esse laudo cautelar. Então na hora de você comprar o seu carro, exija o laudo cautelar. Sabe qual é a nossa diferença? Aqui a gente não tem vendedor. É aquele que você entra na loja e quer empurrar o carro que tem no estoque. Não, não. Aqui a gente tem consultor de venda que vai te vender aquilo que você realmente precisa e está procurando com a qualidade que você merece. Voltei com mais um bloco para conversar com vocês sobre os pés. A gente deu muita dica, né, Fabia, no primeiro bloco sobre podologia. Agora a gente vai falar com mais detalhes sobre o verdadeiro cuidado com os pés. Como que a gente pisa? Quais são os tipos de pisada, Fabi? Então, nós temos a pisada neutra, o pé neutro. Temos a pisada, o pé valgo. Vou mostrar um para vocês aqui também para ajudar a Fabi. Né, que é o pé cavo. Olha. Essa é a pisada neutra? Essa é a pisada neutra. Essa é o pé cavo. E esse é o pé pronado, né? O famoso pé chato. O pé chato. Esse é o pé chato. Esse daqui são os pés de bailarina. Uhum. Olha como que faz o movimento com os dedos. O médio pé fica zero bala, nem encosta no chão. Apoia com o antepé e o retropé. É como se a pessoa tivesse de salto direto. Já nasceu no salto. Sim, até dormindo o pé fica nessa... Fica nessa posição. E isso aqui é muito grave, porque pode encurtar o tendão. Aí causa lombalgia, às vezes sente muita dor na lombar. Isso aqui traz sérios problemas. Dedo em martelo, faz calosidade na ponta dos dedos, no calcanhar, esporão de calcanhar, uma série de coisas. E tem solução? Tem, com certeza. Solução. Tem que estimular, né? Tem solução. Tem que fazer tratamento. Sim. Né? O pé neutro, muitas vezes, porque eu tenho pé neutro, não tenho nada.
E às vezes a pisada é neutra, mas a pessoa supina, né? Joga a pisada para fora, ou pisa em eversão, né? Tem os pés assim. Isso eu vou te cortar, porque isso às vezes você consegue ver no teu sapato aí de casa. É verdade. Né? No chinelo. No chinelo, Porque às no vezes a gente sapato. observa que a pessoa tá ali com o chinelo todo Exatamente. tortinho, ou pra dentro ou pra fora, ou tem Exatamente. gente que come muito. A lateral, né? E aí isso é ótimo, porque a gente consegue verificar. Já avaliar que Ou precisa. então, aqueles tênis que solta a palmilha, aí você vai ver, tá com aqueles buracos na palmilha. É justamente, às vezes não precisa nem fazer exame, só trazer a palmilha, a gente faz. Já sabe qual é o resultado do tratamento. Incrível, mas é verdade, faz uns buracos, às vezes até fura. Sim. Fura. Sim. De tanta pressão Força que faz ali, né? Exatamente. Isso é gravíssimo, né? Então, às vezes, a pessoa, eu tenho pé neutro, não tenho nada. Tem, pode ser que tenha. Né? Tomara, a gente torce para que as pessoas não tenham, né? É verdade. Esse aqui é o famoso pé chato, né? Isso aqui foi o que me levou a ser ortopodologista, né? Porque meu filho tem um pé chato. Então, nossa, nós procuramos muita ajuda, muitos profissionais e... é normal. E Pedro tinha uma dismetria, uma perna mais curta que a outra. E aí eu procurei ajuda até descobrir, né, a Podactiva que salvou. Graças a Deus acertou. E foi através de um pé chato, que isso aqui pode causar cervicalgia, né? Então a pessoa se projeta muito para frente, joga muito as pernas para dentro. Sim. Né? Aí dói o joelho, dói o quadril, sente dor no corpo inteiro por causa de um pé chato. A gente costuma ouvir, quando a gente conhece algumas pessoas que brincam que tem o pé chato, justamente essa sua frase. Tipo, eu sinto dor no corpo inteiro, mas eu não sei o que eu tenho. Aí, muitas vezes, é o teu pé chato. Por quê? Porque você acaba sobrepondo a sua pisada cada hora de um jeito diferente, porque o pé não tem uma estrutura correta. E você tá cheio de dor. Então, a gente quer tirar e aliviar a dor das pessoas. Né? Com cuidado, às vezes, que a pessoa acha que não é importante. Pois é. Né? Hidratação nos pés é importante. Fundamental. Você tem uma linha de produtos também, não é? Nós temos. De cutícula e para hidratação da pele. Produtos antifúngicos e preventivos também, né? Para prevenir tudo isso. Caso não tenha nada, então a gente pode... Só cuida. Só faz uma manutenção para o pé ficar ainda mais bonito. É verdade. Tanta gente que gosta tanto de pé, né? Nossa, verdade. E a gente tem que cuidar bem dele, gente, porque a gente fica em cima dele 24 horas. Quer dizer, 18 a 20 horas a gente fica em pé. Sim, isso gastando o pé da gente, né? E você, Fabi, tem os chinelos que a gente faz. É importante a gente falar isso para as pessoas. O tratamento aqui, ele é personalizado, né? A Fabi é uma pessoa, como eu falei no outro bloco, muito estudiosa, e ela buscou alternativas para ela mesma cuidar de todas as necessidades do paciente, né? Verdade. Então fala um pouquinho pra gente do chinelo e da palmilha. Então, a gente adapta um chinelo, esse é um chinelo comum, né? Um chinelo de borracha, e a gente faz os exames, a gente faz todos os tipos de exames posturais aqui no consultório, baropodometria, tem o podoscópio, a plantigrafia, o scanner, e a gente faz e coloca os elementos de acordo com a necessidade do paciente. E a palmilha já é diferente. A palmilha a gente vai fazer escaneada com a anatomia do paciente. A gente trabalha em parceria com a Podactiva, que é uma empresa espanhola, né? Então, são as palmilhas, gente, do Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior, porque é a mesma empresa. Sim. Né? Então, eles trabalham com um scanner, a gente faz esses exames, manda para eles e a palmilha vem pronta. É esse exame que a gente vai fazer daqui a pouquinho? Esse exame. Vou mostrar para vocês alguns exames que alguns aparelhos que ela tem aqui para poder cuidar e examinar mais profundamente o pé da gente, né? Para que vocês possam ter noção do que esperar quando vocês vierem ao atendimento da Fabi. E como o chinelo, Fabi, a pessoa precisa fazer essa avaliação de plantar. Precisa. Né? Para você saber aonde que você tem que ou retirar ou colocar algum material. E às vezes é um material anti-impacto. O que difere a palmilha comum de uma palmilha escaneada, personalizada, né? Porque muitas vezes a palmilha universal, ela tem impacto. É uma palmilha que coloca, todo mundo usa. Eu falo que o que
é bom para todo mundo, não serve para ninguém, Sim. né? Então, às vezes, a pessoa precisa de um material sem impacto, que tire aquele impacto. Ele não pode fazer esse amortecimento. Sim. E o silicone faz esse amortecimento, então piora. Além do silicone esquentar. Então, um diabético, por exemplo, não pode. E às vezes ele nem sente, vai causar bolha, vai causar ali algum trauma que vai piorar a situação dele, né? Então, precisa Aí a ser gente corrigido. fala e a gente volta no início, gente. Precisa da avaliação inicial. Você nunca veio a um podólogo, né? Entra em contato com a Fabi, conversa com ela, conversa com a secretária, para entender o horário, para entender o que você precisa fazer, porque é dali que você vai saber como cuidar. As pessoas reclamam muito, uma queixa que eu tenho escutado muito, sempre que eu trago um convidado, eu faço uma pesquisa assim, com algumas pessoas próximas, é o pé rachado, né? Eu não sei se é a questão do que você falou, do sobrepeso, ou de realmente pouca hidratação, que a gente sabe que a água também abastece o corpo inteiro e que cada um tem a sua quantidade de água. A gente já conversou com muitos endócrinos, com nutricionistas, que já desmistificaram essa coisa dos 2, 3 litros. Cada um tem uma quantidade referente ao seu peso, né? Então, esses cuidados todos fazem com que a podologia seja fundamental para a tua qualidade de vida. Com certeza. Né? É uma palmilha que você... Foi o que a Fabiana falou. Você vai comprar um tênis, por exemplo, eu vou falar uma marca que eu gosto, mas eu sempre troco a palmilha. E eu não tenho uma palmilha especial, mas a palmilha do All Star me incomoda, porque é uma espuma. Sim. Eu não gosto de nada muito macio nos meus pés. Meus pés parece que eles são mais brutos, quando é muito macio, incomoda. Então. Me dá uma sensação de que ela tá amassando, me dá um nervoso, parece que tem alguma coisa areia, alguma coisa diferente na sola do meu pé e me incomoda. Então, eu acho que isso já é uma característica que eu não identificava, porque talvez não me incomodasse tanto. Eu tava achando que era só um grilo. Agora eu tô aprendendo com vocês que eu preciso, talvez, de uma palmilha. Já né? tá identificando aí a dor, né? Mas não é uma coisa de dor, né? Mas é um nervoso que eu já tenho que me provoca um incômodo. Meu pé, ele fica esquisito. Então, eu sempre arranco e boto uma outra palmilha de um tênis de correr, um tênis mais robusto. Às vezes é o tecido, né? Sim. Às vezes é o próprio tecido. Então, a gente precisa avaliar, né, Fabi? A gente precisa se entender, se conhecer e avaliar o que a gente precisa. Exatamente. Senão, a gente não vai saber. Exatamente. Você vê que é uma bobagem, um incômodo numa palmilha, mas acabei de descobrir aqui, no programa, que eu preciso de uma palmilha especial. Então. Né? Na hora, né? Não. Que bom. Mas porque eu gosto de falar dessas situações minhas também, da minha vivência, porque eu gosto de mostrar para as pessoas todas as alternativas. Às vezes, a gente está falando aqui de incômodo, eu comecei a pensar, conversando com você, pô, será que o meu incômodo da palmilha não é isso? Né? É verdade. E é uma coisa que não dói, não me machuca. Eu resolvo ali, mas tem um incômodo. Sim. Tem um incômodo lá no fundo. Mas eu sobrepunho aquilo ali e acabou. E não é isso. Às vezes até uma rejeição do próprio organismo. Sim. Nosso organismo rejeita mesmo, né? Um ressecamento. Talvez seja esse o motivo do ressecamento dos seus pés. Que você estava relatando ainda há pouco. Sim. Talvez seja esse. Sim. O nosso organismo rejeita mesmo, né? E é natural. E muitas vezes o pé rachado que você estava falando, né? Pode ser um problema hepático. Então, olha só como que a gente precisa cuidar de um todo. Sim. Dá a hidratação, né? Faz a hidratação tópica, ingere água, controla o peso, cuida dos pés e continua rachando. Não é normal. Sim. Pode ser um problema hepático, pode ser um problema renal, pode ser ácido úrico elevado. Quantas outras coisas pode ser, né? Uma psoríase, um problema de dermatite. Então, precisa de avaliação. Sim. Precisa de Você cuidado. falou uma coisa no primeiro bloco que eu vou repetir agora novamente, que o pé a gente esconde. Muitas vezes a gente esconde. A gente tá sempre com o cabelo arrumado, homens e mulheres, tá? Sim. Eu não tô generalizando para as mulheres, não. Homens e mulheres. Vai no barbeiro todo mês, se cuida, às vezes mais vezes, né? Tá com uma roupa nova, a mulher tem esse hábito de hidratar o corpo, usar muitos cremes, mas realmente, às vezes, os pés a gente passa desapercebido. Sim. A gente quer botar uma sandália bonita, mas a gente esquece que a pele e o pé precisam estar saudáveis para a composição ficar toda bonita. Exatamente. Né? Tem alguma Isso é dica para o pessoal lá em casa?
Sim, hidrate, gente. Por favor, cuida, avalia, se toca, observa, né? Porque às vezes a gente... Uma vez eu ouvi de um paciente falar assim, mas eu nem esfrego meu pé, a água que cai tá lavando meu pé. Tá tudo ótimo. Gente, cuidado, gente, eu tenho que esfregar, olhar entre os dedos. Entre os dedos, Secar entre os dedos. Sim. Porque a gente seca o corpo inteiro. Sim. E esquece do pé. Sim. E aí corta a unha só quando não tá mais cabendo no tênis e quando vê tá doendo. Sim. Só olha quando tem dor. Não espera doer, não espera. São detalhes pequenos, mas que juntos eles prejudicam, né? Grandes, com certeza. Outra coisa, por exemplo, a gente vê muitas pessoas andando descalças, né? Aquela poeira vai toda para debaixo da unha. Aí depois do nada inflamou? Não. Né? Precisa ter um cuidado, uma higienização. Mesmo que você esteja com a unha cortada, precisa limpar, né? Eu não sei se é recomendado, talvez higienizar, andou na terra ou foi na praia, passar uma escovinha? Isso. Tem alguma dica, assim? Nada o extremo, né? Nada que é demais. Porque tem cerdas muito grossas, muito duras que vai incomodar. O ideal é lavar mesmo, lavar entre os dedos. Pode passar uma escova macia, não tem problema nenhum, mas sem exagero. Sim. Andar descalço também é outro mito. Tá? Eu ando descalço ou não ando descalço? Andar descalço é muito bom para a saúde, estimula a musculatura, a circulação, é ótimo para a face, mas não pode ser em excesso e nem locais perigosos, sim. Né? Para não cortar, para não machucar o pé. Mas andar na grama, na areia, descalço é maravilhoso. É ótimo, estimula mesmo a saúde dos pés, né? A qualidade de vida, mas não demais. Tudo que é demais faz mal. Né? A gente fica com um excesso negativo, né? Exatamente. Tudo tem uma dosagem. Então a gente precisa entender que não exagerar. O cuidado necessário, sadio, para que você tenha uma qualidade de vida. Sim. E a última pergunta que eu vou falar para você, que eu sei que a gente tem muita coisa para conversar ainda. Muitas. Mas eu queria falar de crianças especiais. Nós atendemos. Tá? A gente sabe que temos crianças com autismo, com algumas especialidades diferentes. Não sei se estou usando o termo correto, mas a criança, às vezes, ela se recusa a vir ao médico, a ouvir um atendimento, ou a mãe também tem esse receio de como vou levar, será que preciso, será que não preciso? Como que é esse atendimento? Eu sei que você atende, mas só para as pessoas lá em casa poderem falar, poxa, eu preciso da Fabi. Sim. Eu estou terminando a minha pós-graduação de TEA, porque aumentou muito a procura, né, dessas crianças, né, dos pais, por conta da pisada, né? Então, não são todos, mas a maioria pisa de ponta, então vai causar uma alteração nessa pisada, e aí causa dores no corpo inteiro, e a gente está trabalhando muito. Os Downs também tem muita calosidade, né? Porque tem os pés, os dedos mais arredondados, né? Eles são mais boleadinhos, pisa muito de ponta também. Eu atendo muitos Downs, já fiz palmilhas para muitos. E tem essa necessidade, né? Da sensibilidade, né? Eles são completamente sensitivos, né? E a gente faz esse trabalho. Eu tive muita dificuldade no início, porque começou a procurar e eu não sabia lidar. E aí eu comecei a estudar e descobri um mundo, né, paralelo. Então a gente tem... Uns precisam do toque, precisam da gente tocar para eles observarem, outros não gostam. A gente não pode falar muito alto, outros têm que falar mais alto. Então cada um com uma necessidade diferente e muitas vezes é por conta da pisada. Muitas vezes é por conta da pisada. E eu descobri isso também lá atrás, né, com o meu filho. Ele não é autista, mas ele teve um problema na pisada e ele bloqueou a fala, porque tudo é coordenação motora. Sim. Tudo é coordenação motora. Se não engatinha, vai ter um problema. E Pedro custou a falar justamente por coordenação. Entendi. Então, se pisa pronado, por exemplo, a tendência é segurar o garfo lá, pisa assim, porque está pisando para dentro. São detalhes que a gente precisa observar. São detalhes que a gente não sabe. E muitas vezes os pais também não sabem lidar. Então, às vezes, observa o pé, porque se o pé estiver certinho, a probabilidade deles
falarem com mais facilidade, deles alinhar, né, o jeito de segurar o garfo, o jeito de segurar o lápis, vai ser mais fácil. Mais fácil. Com certeza. Coordenação motora, né? E é importante passar essa informação. As crianças, principalmente, não vêm com legenda, não vêm com manual. E eles, às vezes, sentem um incômodo, mas eles não sabem se é um incômodo ou se não é um incômodo. Né? Ou se pisou num brinquedo, ou se machucou de alguma outra forma. Então, é importante essas dicas, essas características, para que vocês possam identificar tudo aí em casa também. E não só crianças. Hoje, né, tem muitos autistas adultos. Eu atendo aqui também. Sim. E tinha muita dificuldade. Uma paciente, ela até já participou do Momento Celebridade com a gente. E onde o irmão dela fez questão de falar, porque levava em vários lugares e ela não conseguia deixar cortar a unha, nem da mão e nem do pé. Sim. Muita sensibilidade, muita dificuldade com o toque. E toda vez que ia cortar a unha dela, precisava levar para um médico, dopar. Levava para o centro cirúrgico, a unha já estava enrolando, até que chegou um médico falou, eu não posso mais dopar essa menina, você precisa de achar alguém. Hoje, graças a Deus, ela já chega, ela fala pouco, ela balbucia algumas palavras, mas já consegue falar. Tomou a confiança e consegue fazer o procedimento. Antes precisava segurar para cortar, hoje ela já vem pedindo. E pra gente é uma situação tão cotidiana, né? Tão básica. Mas a gente precisa entender e ter empatia pela situação de cada pessoa. Então, era essa mensagem que a gente queria passar para vocês aí do outro lado. Fabi, muito obrigada. Quero você muitas vezes no papo comigo. Da próxima vez vou levar a Fabi lá para o estúdio para a gente poder conversar um pouquinho mais. Mas foi muito importante o nosso papo hoje. Eu agradeço muito. Muito obrigada mesmo. Agora, vamos falar para todo mundo em casa. Você fica no San Marino. 301. Rua Heitor de Moura Estevão, 229, sala 301. E vocês vão ver aí, toda a nossa entrevista toda, nosso bate-papo. Tem o @ no Instagram da Fabi, tem o WhatsApp, tem link, tem tudo lá. Entre em contato, tira suas dúvidas. E vocês vão ver também ao longo do programa, se quiser repetir, ver quantas vezes quiser. Porque a gente vai fazer exames, vocês vão ver detalhes de tudo que acontece aqui. Obrigada. E agora eu vou para a culinária. Me espera que tem mais um bloco aí. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Na farmácia de manipulação Dermafarm, cada fórmula é desenvolvida com qualidade, ética e dedicação para atender as necessidades de nossos clientes. Trabalhamos com o mais alto rigor em controle de qualidade, assegurando que cada medicamento, suplemento, hormônio ou cosmético manipulado seja produzido de forma personalizada. Nosso compromisso é com a excelência. Cuidamos da sua saúde de forma única, sempre respaldados na ciência, na ética e no respeito. Faça uma visita. Ficamos na Galeria Teresópolis, loja 34, Centro. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês.
adolescente sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Oi, somos o Coletivo Arani e estamos aqui para convidar a todos a visitar a exposição de arte digital O Ninho. Uma exposição onde luz, cor e som e interatividade se juntam para criar uma experiência imersiva. Venham todos conhecer de quarta a sábado aqui na ProArte, das 11 da manhã às 7 da noite. Ingressos pelo Simpla. Venham! Voltei, o papo foi bom, né? O papo hoje foi lá na Fabi, falando sobre podologia, e ela esclareceu tanta coisa, e vocês viram a quantidade de testes, de exames e aparelhos que ela tem na clínica para que a gente possa saber como a gente pisa, por que a unha tá estranha, por que tá sentindo dor na coluna. Tudo tem a ver, porque o pé suporta o nosso corpo todo, né, gente? Agora, eu vou dar uma receita. Mas é uma receita fit, para você continuar na linha e comer um lanche gostoso, saudável e saboroso. Vou falar para vocês hoje, tá? Sobre um hambúrguer com massa de pastel. Isso mesmo. Essa massa, ó, a massa tradicional de pastel, vamos fazer um hambúrguer hoje, rápido. Eu gosto de fazer a carne artesanal. Já falei isso pra vocês da outra vez que eu fiz um hambúrguer aqui também. A minha carne eu coloco. Eu não vou explicar pra vocês hoje como eu faço, tá? Só vou explicar porque eu já trouxe pronta. Mas a carne é carne moída, normalmente eu coloco patinho, misturo com um pouco de bacon, um pouco de calabresa moída, cebola e alho, tá? O alho é importante dar uma dica pra vocês. O alho, ele sempre tem que ser pro hambúrguer que você vai consumir na hora que você fez, tá? Porque ele dá um sabor diferente. A cebola você pode congelar tranquilamente, que dura aí até 30 dias, pelo menos na minha geladeira. Embrulho cada hambúrguer individualmente no plástico filme e coloco no congelador e pronto. Garantia de lanche saudável sempre na geladeira, prontinho pro filho, pra mim, pra minha mãe, pra todo mundo lá em casa. Então, é receita boa pra você, tá? Qualquer dia desse eu trago a receita da carne moída pra montar um hambúrguer com vocês e dar todas as medidas, tudo direitinho. Combinado? Então vamos montar esse hambúrguer de massa de pastel? Eu tenho aqui um hambúrguer que eu já coloquei na airfryer, tá? Esse tá pré-assado e esse está cru. Vou botar na massa de pastel, coloco dentro da massa uma rodela de tomate. Eu botei queijo prato dessa vez. Eu acho o queijo prato que ele derrete, fica mais harmonioso na massa de pastel, tá? Mas você pode colocar mussarela. Eu gosto de colocar fatia, você pode colocar o queijo mussarela ou prato raladinho, tá? Que fica uma delícia. Vamos à montagem comigo? Olha, esqueci. Temos um ovo. Um ovo, você bate ele para você poder passar por cima para dar um brilho todo especial no hambúrguer, que vocês vão ver já já, tá? Vou pegar uma água que eu deixei aqui, filtrada, tá até gelada, porque eu peguei da geladeira, mas você pode usar água natural. É só para mesmo agarrar, né? A massa do pastel, ela fica mais molhadinha e agarra melhor quando a gente coloca a água. Então eu vou pincelar a água aqui na lateral da massa, ó. Só na borda, tá, gente? Vou mostrar pra vocês que eu só pincelei aqui, ó, na borda da massa. Eu coloco até num prato para que seja mais fácil na hora de montar o hambúrguer. Então vamos lá. Vou pegar o hambúrguer, coloquei aqui no meio, a fatia de queijo, coloco uma fatia generosa, eu dobro os cantinhos
para que fique um quadradinho, ó. Tá vendo? Dobrei, coloquei em cima do hambúrguer e coloquei uma rodela generosa de tomate. Eu gosto da semente. Você pode achar melhor tirar a semente, tá tudo bem também. Então vamos lá. Agora a segunda parte, a massa de pastel. A gente vai achatar, pega o garfo. Isso, a massa de pastel tá com plástico, tá, gente? Porque eu não tiro o plástico antes de terminar esse processo. O plástico, ele ajuda a que a gente tenha firmeza para segurar e para amassar a bordinha também. Vamos lá comigo? Vou tirar isso aqui daqui. Vou colocar aqui atrás para eu poder amassar a bordinha junto com vocês. Para vocês verem bem de pertinho, ó. Eu achato e começo, ó. Faço isso com o garfo em toda a massa do pastel, todo o contorno, tá bom? Porque isso vai garantir que o hambúrguer ele fique fechadinho. Ele fica parecendo uma massa de pastel de forno, só que com massa de hambúrguer. E a massa de pastel, errei, tá? Acontece, né? A massa de pastel, ela fica fechadinha, parecendo uma massa de folhado ou de massa de pastel integral, assim, pastel de forno. Quando a gente faz a massa do pastel na air fryer, tá? Ou até mesmo no forno convencional, ela tem baixa caloria. Então, por isso que eu falei que é um lanche saudável e gostoso. Por quê? Porque a gente vai comer um hambúrguer, tá? Super saboroso, gostoso, com uma massa de pastel, e você pode comer até 2, que tem baixa caloria. Bom demais, né? Agora chega pertinho para vocês verem como fica a massa, ó. Tá vendo? Ele fica assim. A parte de baixo tá retinha. Vou passar aqui em cima agora o ovo para dourar essa massa. Coloco em toda a massa, tá, gente? Todo o hambúrguer eu coloco o ovo, porque fica douradinho, fica ainda mais crocante, ainda dá um brilho lindo. E agora, vamos comigo para air fryer? Ó, air fryer, eu coloco a 200 graus, tá? 12 minutos. A gente deixa na air fryer e daqui a pouco ele sai daqui pronto e delicioso. Me espera aí que a gente vai fazer a mágica da televisão e eu já volto com o hambúrguer prontinho pra gente. Gente, falei que a televisão é mágica, né? Um passe de mágica, os 12 minutos passaram. Deu tempo ainda de fazer mais um hambúrguer, olha. Montei mais um, porque eu tenho uma galera aqui que gosta, que começa o cheiro do estúdio, quando eu tô gravando, começa a descer, a circular pelo prédio da Diário. Eu preciso dar um pedacinho para eles também. Então agora eu vou colocar esse daqui na air fryer, tá? E vou tirar o da air fryer automaticamente. Ó, eu vou mostrar para vocês que o da air fryer ele tá virado de cabeça para baixo. Tem um porquê, tá? Ó, vou mostrar aqui pertinho para que vocês possam ver, olha. Tá viradinho de cabeça para baixo. Por quê? Porque quando eu estou terminando de assar eu gosto que asse na parte de baixo do hambúrguer. Eu gosto da massa toda assadinha. Aí aqui é a parte de cima, vocês conseguem ver até a rodelinha do hambúrguer. Ó, é quente, tá, gente? Ó. Que lindo! Agora vai vir outra para air fryer, outro hambúrguer para air fryer. Enquanto eu tô conversando com vocês, tô deixando aqui o da galera lá de baixo, tá? E a gente vai conversando assim. O hambúrguer ficou pronto, gente. Olha como ele fica lindo. Super gostoso. A massa fica crocante, sabe? Parece um pastel frito, só que a gente fez tudo na air fryer. Eu falei da massa do hambúrguer artesanal, né? Da carne artesanal. Se você não gosta de fazer um hambúrguer em casa, você gosta de comprar o hambúrguer já pronto no mercado, não tem problema nenhum, tá?
Se você não tem como fazer, ou você não gosta de fazer, não tem o hábito de fazer o hambúrguer artesanal em casa, você pode usar sim aquele hambúrguer que vende no mercado, que vai ter o mesmo efeito e vai ficar gostoso também, combinado? Então, ó, hambúrguer pronto, vou mostrar aqui pertinho na câmera pra vocês. Ó, tá vendo? Ele fica todo douradinho. Vocês viram o brilho dele? É por causa do ovo que eu passei por cima, tá? Agora, tchananã, vou partir no meio. Vocês vão ver que às vezes sai uma aguinha que é do tomate, tá? Mas vou partir no meio para mostrar para vocês como ele está por dentro. Cortando bem devagarinho para não desfazer a massa e vocês conseguirem ver o hambúrguer. Ó. Olha isso, gente. Não, olha isso, que delícia! Ó, vou pegar com a mão, tá? Vocês sabem que eu adoro fazer as coisas com a mão, ó. O hambúrguer, ele fica suculento com esse tempo, tá? E derrete o queijo, o tomate, ele também cozinha. Se você quiser colocar, por exemplo, uma opção de cebola, rodelas de cebola aqui dentro, vai do seu gosto. Agora, para você não me perguntar, Fê, por que 12 minutos na sua air fryer? Porque na minha air fryer só chegou nesse ponto com 12 minutos. Tem gente que tem air fryer mais potente ou menos potente, então vai ficar de acordo com a potência da sua air fryer, tá? Do aparelho que você tem em casa. Então, ele tem que ficar assim, crocante, com a massa toda cozida e com a carne também. Vamos lá provar comigo? Ó, vou quebrar aqui para vocês ouvirem, vou quebrar aqui perto do microfone, ó. Viu? Crocante. Só a casquinha já é bom. Vou comer. 1, 2, 3 e... Gilberto vai soltar os bichos. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Vou mostrar pra vocês de novo, de pertinho, ó. Como ele fica, a massa crocante, delicioso. Eu super recomendo, adoro, tá? Faço em casa sempre e fica gostoso assim. E foi o que eu falei pra vocês. A massa do pastel, quando a gente coloca ela na air fryer ou no forno, ela não tem calorias. Ela tem menos calorias, na verdade, do que quando a gente frita. Então, use e abusa da massa do pastel para fazer. Você pode botar frango desfiado, você pode inventar aí em casa. A sugestão é usar a massa de pastel e ter um lanche gostoso, saudável e que você pode usar e abusar. Então, o Papo com a Fê de hoje fica por aqui. Vou ficar com o meu hambúrguer aqui saboreando e espero que você faça em casa também e me conta, tá? Me marca na rede social, marca na rede social da Diário, manda pergunta e olha a nossa receita sempre no YouTube. Todas as receitas estão lá no YouTube. Ficou com dúvida, perdeu alguma receita ou perdeu algum programa? Corre no YouTube que você vai conseguir assistir tudo novamente quantas vezes você quiser. Eu mais uma vez agradeço a Ingra, que sempre me arruma, e a Mari, que me veste em todo o programa, em todo o Papo com a Fê. Um beijo e até o Papo com a Fê da semana que vem. Segura. Início de ano, tanta coisa para fazer, tanta coisa para pagar, material escolar, IPVA, IPTU, uma loucura. Mas eu tô aqui para te lembrar o seguinte, sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde. Você sabia que a maioria das doenças pode ser evitada simplesmente através de um check-up? É isso mesmo. Crianças devem fazer check-up, idosos devem fazer check-up, jovens devem fazer check-up.
todas as pessoas devem fazer um check-up para saber avaliar a sua saúde. E logo no início do ano eu acho que não tem nada melhor, né? Então, procure seu médico, não deixe para depois. Eu tenho certeza que se você investir na sua saúde, o resto de 2025 vai ser fantástico. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para a Conto. A sua melhor escolha. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Oi, somos o Coletivo Arani e estamos aqui para convidar a todos a visitar a exposição de arte digital O Ninho. Uma exposição onde luz, cor e som e interatividade se juntam para criar uma experiência imersiva. Venham todos conhecer de quarta a sábado aqui na ProArte, das 11 da manhã às 7 da noite. Ingressos pelo Simpla. Venham! Na farmácia de manipulação Dermafarm, cada fórmula é desenvolvida com qualidade, ética e dedicação para atender as necessidades de nossos clientes. Trabalhamos com o mais alto rigor em controle de qualidade, assegurando que cada medicamento, suplemento, hormônio ou cosmético manipulado seja produzido de forma personalizada. Nosso compromisso é com a excelência. Cuidamos da sua saúde de forma única, sempre respaldados na ciência, na ética e no respeito. Faça uma visita. Ficamos na Galeria Teresópolis, loja 34, Centro.